Bom, pessoal, vamos começar então com mais uma videoaula sobre momento, agora mais uma aplicando a ferramenta de produto vetorial, tá? E lembrando, pessoal, que o produto vetorial sempre nos fornece um momento ortogonal ao plano, em que eu tenho o braço de alavanca e a força. Quando eu faço esse mecanismo utilizando o produto vetorial, eu não tenho a necessidade de deixar o braço de alavanca a 90 graus da força, tá? Então, no espaço, ou seja, em 3 dimensões, eu não tenho essa necessidade. E o produto vetorial eu também consigo utilizar em 2 dimensões. E é até mais fácil utilizar o mecanismo de produto vetorial em 2 dimensões, porque eu não preciso ficar encontrando, decompondo o vetor, fazendo com que ele fique a 90 graus do braço de alavanca, ou fazendo o braço de alavanca ficar a 90 graus dele. Então, o produto vetorial nos dá essa vantagem. Mas, nós temos que lembrar que, em se tratando de produto vetorial, eu vou ter um vetor momento, e eu tenho que fazer braço de alavanca, vetorial, a força. Tá? Eu tenho que seguir sempre essa ordem. Então, vamos ler o enunciado. O encanamento está sujeito à força de 80 newtons, determine o momento dessa força em relação ao ponto B. Então, às vezes, a gente tem que ficar esperto por resolver muitos exercícios utilizando a origem, e esse exemplo não está pedindo em relação à origem, está pedindo em relação ao ponto B. Então, nós vamos encontrar inicialmente um vetor RBC. Esse vetor RBC será o nosso braço de alavanca. Então, RBC é igual. Então, nós vamos aqui percorrer os caminhos e verificar qual é a componente do vetor. Em X, ele vai percorrer 300, vamos ver se está alinhado, 300 e depois mais 250, ou seja, 550 I, positivo. Ele não tem componente em J, de B para C não tem componente em J. Então, mais 0J. E em Y, em Z, desculpa, ele desce esse trecho aqui. Então, ele percorreu esse, desceu, percorreu esse, né? Então, a mesma coisa de estar aqui no ponto, tá? Só estou desenhando aqui em cima da cota. Então, ele desceu menos 200K. Então, esse é o nosso braço de alavanca. E qual será o nosso vetor força? Então, percebam que deixa eu baixar um pouquinho aqui o suporte para ficar mais clara a imagem. Perceba que eu tenho a distribuição da força e tenho que encontrar ela por decomposição, tá? Porque esses ângulos aqui, eles dão direção do vetor ao plano XY e depois ao eixo Y. Então, a coordenada Z do vetor vai ser essa, vou fazer em caneta pincel vermelho para ficar melhor. Essa aqui é a componente Z, essa aqui é a componente X e essa daqui é a componente Y. X e Y são positivos, porém Z é negativo. De uma maneira mais clara, mais rápida, como é que nós calculamos a componente X do vetor? Então, eu vou fazer 80 vezes cosseno de 30, tá? E depois eu vou fazer seno de 40 vezes seno de 40. Então, vamos entender aqui o que eu fiz, ó. Primeiramente, 80 cosseno de 30. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar essa linha aqui, ó, tracejado, porque um triângulo está, entre aspas, em pé, não é? Esse triângulo está para baixo, e depois eu vou ter um triângulo deitado. Então, 80 cosseno de 30, eu acho esse tracejado. Esse tracejado é a hipotenusa do triângulo que está deitado. Então, ele vezes seno de 40, eu encontro o cateto que está de frente. E esse cateto, para mim, é o X, é a componente X. É o vetor, é a componente que está paralela ao eixo. Então, ela está paralela ao eixo X, então ela é o X. E ela vale 80 cosseno de 30 vezes seno de 40. 44,5I. Depois eu vou encontrar a componente J. Componente J eu encontro fazendo 80, de novo, vezes cosseno de 30, só que agora vezes cosseno de 40.
ela vale 53,07. Nós chamando isso aqui de 53,1 J. E eu já sei que a componente Z está descendo. A componente Z é mais fácil, porque ela está de frente com um ângulo de 30 graus, tá? Vou tentar subir a imagem aqui bem, vou subir com a mão mesmo, perto da câmera, para que vocês possam entender melhor. Então percebam lá que a componente Z está de frente com um ângulo de 30 graus. Então essa componente eu vou achar fazendo 80 seno de 30, ok? Então voltando aqui, 80 seno de 30 é igual a 40, menos 40K. Então agora eu posso montar o determinante e enfim encontrar o vetor momento em relação ao ponto B. Então eu tenho aqui M vetor é igual BC vetorial AF, que é igual primeiro os vetores unitários I, J, K, depois o vetor do braço de alavanca 550, 0 e menos 200. Depois eu tenho o vetor força 44,5, 53,1 e menos 40. Então vamos fazer a componente I. Lembrando que a componente I eu vou tampar aqui a coluna I e a linha I. Vai sobrar 0 vezes menos 40, 0. E aí eu troco a diagonal, menos 200. Então é 200 positivo vezes 53,1. Então 200 vezes 53,1. Isso é mais 10.620. E depois o Y já começa negativo. Aí agora eu vou tampar a coluna J e eu vou tampar a linha do J. 550 vezes menos 40. Então 550 vezes menos 40. Menos 22.000. E agora, menos 200 vezes 44,5. Então isso é mais, né? 200 vezes 44,5. 8.900 mais 8.900. Isso é J. E aí, enfim, o K. Mais. Vou tampar essa coluna do K e eu vou tampar a linha do K. Fica sendo 550 vezes 53,1, né? Aqui é 53,1. 550 vezes 53,1. 29.205. 1.005. E agora, tampei de K, né? Olha lá, tampei aqui, tampei de K. 0 vezes 44,5 menos 0. Isso é para K. Enfim, o momento terá vetor igual 10.620 I 22.000 menos 8.900. 13.100 menos 13.100 com menos de fora fica sendo mais 13.100 J. Depois mais 29.205. 29.205 K. Nós aqui estamos trabalhando com Newton milímetro. Por isso que deu um resultado tão grande assim, tá, pessoal? Às vezes convém transformar isso aqui em metro, porque aí os valores saem menores e ficaria Newton metro, tá? Mas isso aí é indiferente, a unidade aqui não é cobrada. Vamos ver se está pedindo mais alguma coisa, essa força em relação ao ponto B. Bom, o resultado seria esse aqui. O máximo que pode surgir diferente é pedir para encontrar um módulo desse vetor. Para encontrar o módulo desse vetor, ou seja, o quanto ele vale, nós podemos fazer 10.620 ao quadrado mais 13 ao quadrado mais 29
205 ao quadrado. Tira a raiz. Fiz errado. 10.620 ao quadrado mais 13.100 quadrado mais 29.205 ao quadrado. 33.724,27. Então o momento foi esse. Ok, pessoal? Muito obrigado. Desejo a todos aí uma ótima tarde e até a nossa próxima aula. Ótima tarde, se for de manhã, ótima manhã, e se for à noite, boa noite. Grande abraço a todos, até mais.